Fala galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo, tá? Eu tô iniciando um projetinho onde que eu vou gravar uma sequência de aulas ensinando tudo que eu tô aprendendo sobre HTML e CSS. Então, bora lá. O que exatamente é HTML e CSS? HTML e CSS não é nada além que uma linguagem que a gente vai utilizar para construir sites. E como que a gente constrói sites? Tá? Como que funciona essas linguagens? Deixa eu passar o slide aqui, tá? Bacana. Bom, um site ele é constituído por arquivos que você dentro desses arquivos vai digitar uma sequência de comandos que nessa sequência de comandos você vai mandar para o navegador, ou seja, o navegador ele vai interpretar aqueles comandos e vai construir um site para você, tá? Então eu vou demonstrar aqui um site que eu tenho em HTML e CSS para vocês entenderem como funciona. Olha só, então aqui nessa pastinha eu vou ter vários arquivos que esses arquivos eles vão servir para construir o site final. E aqui a gente tem um arquivo index que eu clicando aqui, ele vai abrir um site que eu fiz em HTML e CSS. Nesse site, se a gente apertar o Ctrl U, a gente acessa aqui através do navegador todos os comandos necessários para a construção desse site. Tá? Então, um site não é nada além que comandos que a gente digita, comandos em HTML, que o navegador interpreta isso, traduz isso em uma página final. É assim que um site funciona, tá? E qual é a diferença de HTML para CSS? Tá bem? Porque é com essas duas linguagens que a gente constrói um site final, com HTML e CSS. Bom, o HTML ele vai servir para inserir, ou seja, para dizer para o navegador todos os elementos que um site vai ter, tá? Então é como eu estivesse conversando com o navegador, só que na língua dele. Aí, através do comando, eu estou falando o seguinte: navegador, olha só, eu quero que esse site ele tenha uma logo, tá? Então tem um comando para adicionar essa logo. Eu quero que ele tenha um texto escrito catálogo, tem um comando para adicionar esse texto. Eu quero que tenha esse banner aqui, tem um comando para adicionar esse banner, né? Essa imagem aqui, tá? Eu quero que tenha esses produtos, quero que esses produtos tenham uma imagem, um texto, tenham um preço e tem comandos para a gente fazer isso, tá? Então, basicamente, o HTML ele vai servir para inserir todos os elementos que um site tem, tá? Os textos, as imagens, os links, todos os elementos é o HTML que insere. Já o CSS ele vai cuidar da parte de estilização desses elementos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, só para vocês terem uma ideia como isso funciona na prática. Eu vou abrir aqui esse arquivo com o editor de código, tá? E eu vou tirar aqui, ó, esse comando que indica para o navegador que eu quero que essa página tenha um estilo CSS. Só para deixar aqui os comandos em HTML para vocês verem, né? O que o HTML, como que o HTML funciona na prática. Bom, olha só, aqui agora ele só está mostrando todos os elementos que o site tem. Tá? Então aqui ele tem a logo, ele tem um texto catálogo, ele tem uma imagem que é aquele carrinho lá, tá? Ele tem o banner, ele tem um texto catálogo aqui, ele tem um título chamado peça em destaque, tem um campo de busca, tem menus de navegações que você clica, você vai para algum lugar, tem imagem, tá? Tem aqui links, né? Menus de navegações, links, você clica, vai para algum lugar, tá? Nesses links tem o nome do produto e tal. Vocês entenderam? Então o HTML ele serve para trazer todos os elementos que o site tem, tá? Basicamente todos os elementos que o site tem tá aqui, tá? Agora o CSS, se a gente voltar lá para o arquivo que carrega esse CSS, tá? Ó, olha a diferença. Ele basicamente estiliza todos esses elementos. Ele pega aquela logo, coloca aqui nesse canto, tá? Pega aqueles textos, coloca nesse canto, coloca uma cor para ele, uma fonte, um tamanho, coloca ele do ladinho do carrinho, diminui o carrinho, muda a cor do carrinho. Então, toda a parte visual dos elementos é o CSS que cuida, beleza? Então é isso, tá? Valeu, galera!